o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Somente compreendemos como mortais. Só sabemos como mortais. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Por que será? Irmã Francis Kelly cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Por que será que existe tanta dor? Por que será que o homem esqueceu o amor? Por que será que a guerra não tem fim? Por que será que Deus cuida de mim? Por que será que tudo é tão triste? O amor já não existe neste mundo tão cruel. Por que será que tudo é passageiro? Só o amor de Deus por mim nunca se findará. Por que será que Deus cuida da flor? Por que será que a abelha ama a flor? Por que será que Deus não me esqueceu e por amor a salvação me deu? Por que será que tudo é tão triste? O amor já
que tudo é passageiro. Só o amor de Deus por mim nunca se findará. Por que será que tudo é tão triste? O amor já não existe neste mundo tão cruel. Por que será que tudo é passageiro? Só o amor de Deus por mim nunca se findará. Só o amor de Deus por mim nunca se findará. Só o amor de Deus por mim nunca se findará. Somente compreendemos como mortais. Só sabemos como mortais. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ouvintes, a maior dádiva que o homem poderia receber nesta era de Deus, o homem, em sua maioria, em massa evangélica, tem rejeitado. Que é um mensageiro reconhecido por grandes valores como Billy Graham, Oral Roberts, Osborne e tantos outros, como um mensageiro especial de Deus. Os que são revelados a respeito deste ministério, com facilidade o recebem como Elias, como a manifestação do ministério do Filho do Homem, porquanto é um Filho do Homem, um profeta. E quando chega no Apocalipse, a gente o encontra novamente no 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Se o povo de Israel, preste bem atenção, isso é tremendo. Se o povo de Israel visse hoje, compartilhasse hoje do ministério do irmão Brana, os judeus teriam crido que o Messias, que Jesus Cristo é o Messias. Os gentios estão tão empedernidos, tão duros, quanto os judeus estavam quando Jesus veio em carne. É um paralelo que não falha. E normalmente são boas pessoas, qualificadas, grandes reverendos, pastores, ótimas organizações de princípio e sustentação evangélica. São os que mais resistem à visitação de Deus. Não fugindo à regra também. É claro, se o profeta desta era viesse agradando a todo esse sistema, ele não seria Elias. E nós sempre
afirmamos quando badalam por aí sobre seitas e heresias para incluírem impiedosamente, ignorantemente, estupidamente a mensagem, a nossa fé como seita e heresia. Mas eu tenho dito, uma seita, uma heresia na linguagem deles, jamais os incomoda e jamais os incomodaria. Mas esta seita, conforme Paulo aceitou, né, os incomoda. Por quê? Que uma seita, uma heresia, incomoda um povo tão lúcido, tão bem ensinado, tão bem esclarecido? É medo de perder o povo? Por quê? Essa grande pergunta responde a muitas outras perguntas. Essa pergunta é uma resposta para múltiplas perguntas. Amém? Sim. Mas vamos para a mensagem, o desvelar de Deus. Grande, tremenda mensagem pregada pelo profeta desta era. Você não encontra, honestamente, se for analisar de uma forma honesta, não encontra sequer uma mensagem do irmão Branham que você diga, essa aqui não é de Deus. Aqui ele errou. Se analisar honestamente. Um grande reverendo, muito culto, então presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, algum tempo atrás, não sabemos nem notícia dele hoje, me disse pessoalmente, olha, essa mensagem é a pura Bíblia. Veja só, Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo aqui. Um reverendo, um PhD. Esta mensagem é a pura Bíblia, mas não é da minha denominação. Que coisa tremenda. Jamais gostaria de saber do destino e do fim que aquele homem teve. Agora, sem dúvida alguma, o profeta está mostrando, sem dúvida alguma, grande o mistério da piedade. Você encontra isso em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Isso se refere a Elohim. Já precisamos aqui que não é Deus, a palavra Deus. A palavra Deus, que quer dizer objeto de adoração. Elohim é aquele que existe por si mesmo. É aquele que tem existência própria e que não foi criado. Que maravilha! Nós atribuímos a este Elohim o nome de Deus com letra maiúscula. Portanto, é o nosso Deus, está bem. Essa é a Bíblia, de tradução de King James e outras, até Scofield, Dr. Lance e outros. Agora, esse mistério da piedade significa que Deus não vomitou outro Deus, não tirou outro Deus de dentro de si, e derramou um outro Deus em três formas, em três personalidades, pessoas distintas.
O Elohim mata na raiz essa doutrina maligna. E tem uma coisa, temos a plena confiança, qualquer pastor da mensagem, que não vê a trindade de Deus e que não viaja entre os trinitarianos e unicistas, ele sim é cego. A trindade de Deus é que opera esse corpo, do qual você é membro. Sabemos que estamos falando de profundidade. A razão pela qual o seu nome está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isso parte de predestinação e eleição. Efésios capítulo 1. A eleição mostrando de onde você vem. De lá. Quem tem vida eterna também, como Elohim, não tem começo. Por isso não tem fim. Agora é presciência de Deus. Deus não decretou, aquele vai aceitar, aquela vai aceitar, mas aquele e aquela não vão aceitar. Ele sabia e sabe quem aceitaria ou não. Fomos criados com livre arbítrio e capacidade de escolha. Livre arbítrio para escolher. Então eu já sabia, desde antes da fundação, quantas vezes uma pulga piscaria. Esse é o nosso Elohim. Esse é o nosso Deus. Agora, como mortais, nós não sabemos. Aí é que está a coisa. Nós seremos como ele. Agora, veja só, por isso que T.L. Osborne disse, e não pode negar porque isso está escrito, Deus andou na terra novamente num homem chamado William Branham. Quem disse isso foi Osborne. Por quê? Ele fazia exatamente isso aqui, ó. Deus fazendo novamente. Fazendo o que fez com Abraão e Sara. Virando as costas para a audiência, falando o nome da pessoa, o endereço, sua enfermidade. E não simplesmente como um adivinhão, um adivinhador. Mas como um rasgador de pecado. Arrancador de infecções, de inflamações, de câncer. Ele não estava gritando lá em cima e fazendo exorcismo, pedindo dinheiro. Pedindo não, tomando o dinheiro do povo. Tomando, ameaçando. Ele nunca esteve metido na política. Porque isso é como óleo e água, azeite e água. É como você ser um carpinteiro, um marceneiro, um médico, um engenheiro, um mecânico. Você é um político, tem a ciência da política, mais ou menos por aí. Mas pastor? Agora veja aqui. Esse Deus, D-E-U-S, com letra maiúscula, D maiúsculo, Elohim. A Bíblia se refere a esse Deus, mas nos levando ao original. Meus ouvintes, isso é maravilhoso. O Elohim velado em carne humana. O grande Jeová
que cobria todo espaço, tempo, em todos os lugares, feito homem. É por isso que aqueles que não chegam para esta luz se escandalizam quando a Bíblia diz: vós sois deuses. E agora? O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus é quem fala isso. Nós não somos adorados uns pelos outros, mas somos amados como tais. Não cabe adoração. É aí onde entra o exercício do amor. Você sente bem. É ave da mesma plumagem que voa junta. Ou aves da mesma plumagem que voam juntas. Por quê? Você carrega o mesmo cheiro. Essa é a linguagem de Paulo. Eu estou usando a linguagem de São Paulo. O mesmo cheiro de Deus. Foi isso que São Paulo afirmou. Há homens naturais, normais, humanos, tanto quanto nós somos. Ele habitou entre nós. E agora, nestes últimos dias, ele operou através de William Branham somente aquilo que ele fez lá atrás, com Sara e Abraão e os demais. Nós devemos compreender que ele tem traçado, escrito seu drama, um drama, e ele próprio tem desenrolado esse drama, e nós estamos no final desse drama, que termina com o arrebatamento da noiva dele. O drama de Deus termina com o arrebatamento. Se você está nesse drama, você vai. Se você não está, você não passou de um espectador, de um crítico da peça, do drama. A verdade é esta. Agora, temos uma grande diferença enquanto estamos nessa dimensão. É que somos mortais. Por isso só compreendemos como mortais. Só sabemos como mortais. Só sabemos quando os nossos sentidos nos deixam saber. E o resto temos que crer por fé. Aí você encontrou Abraão, chamando as coisas que não são como se já fossem. Aí você encontra o significado da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porquanto são aceitas pela fé. Que exercício tremendo! Que aula de graça que Deus nos dá! Ele está nos dando uma aula de graça. Tem isso valor para você? Ele não te cobra nada mais, uma vez que você é um ser mortal, do que aquilo que ele tem nos dado, tem te dado, fé. Não entende? Deixa. Olha, eu não entendo, mas creio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.